Número 31 é uma questão até que caberia mais até para o próximo capítulo, não para esse, mas assim, com o que a gente já viu nesse capítulo dá para fazer, só tem que ver um bisuzinho a mais. Ele diz que o i, unidade imaginária, é uma raiz desse polinômio aí, e a partir daí ele quer saber coisas sobre as raízes no geral, né? É um cara do quinto grau, ele vai ter no total 5 raízes, e aí ele tem aqui as opções que eu até escrevi para a gente ir analisando. A primeira coisa importante, o primeiro bizu, que é justamente por isso que essa questão cabe mais no próximo capítulo do que nesse, mas dá para falar rapidamente, é um teorema que até é razoavelmente conhecido, que diz que quando o polinômio tem uma raiz da forma a mais bi, com b diferente de zero, se o polinômio tem uma raiz a mais bi e tem coeficientes todos reais, então a menos bi também vai ser raiz. Isso significa que para esse polinômio, se ele está dizendo que o i é uma raiz, como os coeficientes aqui são todos números reais, isso aqui, junto com o fato dos coeficientes serem reais, me faz dizer que menos i é a raiz. Cuidado que eu enfatizei ali, né? Se o a mais bi é a raiz e todos os coeficientes são reais. Essa parte de todos os coeficientes precisarem ser números reais, isso é uma coisa que o bisonho esquece. E aí quando cai em questões de verdadeiro ou falso, principalmente, o aluno corre o risco de errar justamente porque não atenta para o teorema completo, né? Gosta de pegar só um pedaço ali do negócio, em vez de analisar o contexto todo. Então, esse negócio aí de que se A mais BI é raiz, implica em A menos BI também ser raiz, é para o caso de todos os coeficientes serem números reais. Então, eu posso explicar isso aqui porque de fato os coeficientes são todos reais. Se você não estiver vendo os coeficientes e se não tiver garantia de que todos os coeficientes são reais, você não pode dizer isso. Então, se eu não estivesse vendo aqui os coeficientes, ou se o enunciado não garantisse que todos eles são números reais, eu não poderia fazer essa conclusão. Eu só posso fazer essa conclusão de que se um i é raiz, então o menos i também é raiz, porque eu estou vendo ali que os coeficientes desse polinômio são todos números reais. Com isso, você já mata a letra A, porque ele não menciona aqui o menos i como raiz, né? Na letra A ele diz que esse cara vai ter o i como raiz, só que ele diz que o i vai ser raiz dupla. E aí vai ter mais uma raiz racional e duas irracionais. Isso é mentira, porque o menos i é um número imaginário. Então ele não é nem um número racional, não é nem irracional. Então, eu sei que o menos i vai ter que ser raiz. Então, como ele não mencionou aqui o menos i, com certeza a letra A não é. Outra que dá para eliminar é a letra C. Ele diz que vai ter aqui o i como raiz e vai ter outras 4 raízes reais. Não, porque eu já estou vendo aqui que tem o i e o menos i, que não são números reais. As outras 3 que vão faltar para completar as 5 raízes talvez possam ser reais, mas não vão ser 4 com certeza. Então isso aqui também está errado. Então a letra C também com certeza não é. Bom, o resto dá para eliminar ainda. Um bizu número 2 é até um negócio que assim, o enunciado aqui, ele usou aqui os termos de forma ligeiramente errada. É uma coisa até que, em geral, o próprio aluno confunde justamente porque o enunciado das questões muitas vezes não é cuidadoso nos termos. O bizu 2 é o seguinte: todos os números são complexos. Então, na hora que ele fala aqui, ó, que vai ter, por exemplo, o i e o menos i como raízes complexas e vai ter 3 irracionais, isso tem um pouco de imprecisão aqui, de ele separar aqui complexo de racional, né? Porque do jeito que está falando aqui, esse aqui são complexos e esse aqui não. 3 irracionais. Mas isso está um pouco impreciso, porque todos os números são complexos. Aí você vai dizer, pô, professor, todos os números são complexos porque a matemática é difícil? Não, claro que não, garoto. Todos os números são complexos porque todos os números estão dentro do conjunto dos complexos. Quando você fala que um número é inteiro, isso significa que ele está no conjunto dos inteiros. Quando você fala que um número é racional, isso quer dizer que ele está no conjunto dos racionais. Quando você fala que um número é complexo, é porque ele está no conjunto dos números complexos.
e todos estão no conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos, ele engloba todos os outros, né? O desenhozinho que a gente tem lá dos conjuntos é isso. Você tem os naturais, aí tem os racionais, aí tem os reais e finalmente tem os complexos. O conjunto dos números complexos engloba os reais. Então, o termo certo para ele usar aqui, em vez de escrever complexos, quando eu quero separar um número que tem i, né? Esse é o grande ponto. Quando eu quero, na nomenclatura, separar o número que tem i dos números que não tem i, né? Então, quando eu quero separar o i mesmo, ou 1 mais i, por exemplo, quando eu quero separar isso do número 2, o termo certo para eu dizer, para separar, né, de forma correta, o certo aqui seria, em vez de dizer isso, seria dizer imaginário. Número imaginário é justamente o número que tem essa cara. A mais bi com um b diferente de zero. Aí tem o imaginário e existe o imaginário puro, né? No caso, o i, inclusive, é imaginário puro. Imaginário puro é um cara dessa forma aqui, em que o a vale zero. O b não é zero, mas o a é zero. Então, é o cara da forma bi. Mas, de forma genérica, né? Os números que têm i, em vez de dizer que é complexo, porque isso não é preciso, porque todos os números são complexos, o número 2, ele é complexo. O número 2 é complexo, porque o 2 está no conjunto dos complexos. O 2 está aqui, ó, no conjunto dos inteiros. O 2 ele é inteiro, ele é racional, ele é real, ele é complexo. O 2 está ali dentro, ele se enquadra em todos os conjuntos. Então, o certo aqui seria dizer i menos i são as raízes imaginárias e vai haver mais 3 irracionais. Mesma coisa aqui também, ele também cometeu o mesmo erro aqui. Ele deveria ter dito i menos i são as raízes imaginárias e vai ter lá 3 inteiras. E aqui ele não falou nada sobre conjunto, né? Falou que vai ter 3 raízes simples e uma raiz dupla. Bom, já eliminamos a letra A e a letra C, acertamos aqui o enunciado, né? Porque tá meio impreciso aí. Vamos fazer uma vista grossa aqui, né? Quem manda é a banca. E agora vamos ver lá, vamos resolver a questão. Como i é a raiz e o menos i é a raiz, o que eu vou fazer aí nesse polinômio é Ruffini. Porque se eu faço Ruffini com essas duas raízes, eu vou reduzir o grau aqui do polinômio de 5, vou reduzir para 3. Aí ele vai perguntar assim, pô, mas eu posso fazer Ruffini com i? Ué, por que não? Não é comum a gente fazer Ruffini com i, mas por que não seria possível fazer? É um número como outro qualquer, então eu vou fazer Ruffini aqui, ó. Botei os coeficientes do polinômio, não esqueça, né, que está faltando aqui x ao cubo e x ao quadrado, então tem que ter 2 zeros, do x ao cubo e do x ao quadrado, coeficientes do polinômio, botei o i e fiz Ruffini. Aí é conta, braço. Aí repara que você fazendo Ruffini no final vai dar zero. Aí o menos i também é a raiz, então botei o menos i e emendei o Ruffini dali mesmo. Fiz Ruffini de novo com menos i, vai dar zero de novo. E aí agora vai saber o seguinte, quando eu fiz o Ruffini com menos i, deu zero lá, e vai sobrar isso aqui, quando eu faço o Ruffini com menos i. E aí é aquilo, né? Agora a gente tem que partir para o teorema do chute, porque olha só o polinômio que sobrou. Era um cara do quinto grau, eu fiz o Ruffini 2 vezes, então sobrou aqui, ó, vou escrever no rascunho, sobrou aqui x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2, isso aqui que está sobrando aí para dar zero. E aí o que diz o teorema das raízes racionais? Que é o teorema que te dá um chute ali para as raízes bonitas. Você tem que testar os divisores aqui, da divisão disso para a divisão disso, ou seja, os divisores de 2, nesse caso. Os candidatos a raízes bonitas desse polinômio que sobrou são os divisores de 2, que é o 1, o menos 1, o 2 ou o menos 2. Aí a primeira que eu testei aqui, que é mais simples, né? Normalmente é muito tranquilo testar, é o 1. É teste mesmo aqui, aqui é pura inspeção. Eu não tenho mais informações quando eu chego aqui para ter algo preciso. As informações que eu tinha eram que o i era a raiz, aí por causa desse bizu eu concluí que o menos i também é a raiz, e eu já usei esses fatos. Já usei esses fatos para reduzir o grau do polinômio, por isso daí que eu saí de um cara que era do quinto grau para chegar num cara do terceiro.
Mas nesse caso do terceiro grau, eu estou no escuro. A única coisa que eu tenho na mão é o teorema das raízes racionais. Então a única coisa que eu posso fazer é tentar chutar lá as raízes que são bonitas. Que vai ser o 1 menos 1, o 2 ou menos 2. E aí o mais simples de testar para começar é o 1. E quando você testa o 1, já dá certo. Então eu vejo que o i é a raiz, o menos i é a raiz, o 1 também é a raiz. E sobra esse polinômio, que vai ser x ao quadrado menos x menos 2, né? X ao quadrado menos x menos 2. Aí isso aqui agora não precisa ficar chutando mais, né? Como sobrou um cara do segundo grau, você faz as contas aqui com esse cara, você vai ter 2 e menos 1 como raízes. Então quais são as raízes no final das contas desse polinômio? O i, o menos i, o 1, o 2 e o menos 1. Então a resposta certa para a questão aí, fazendo essa vista grossa aqui que eu já comentei, vai ser a letra D. Que ele diz que o polinômio tem i menos i como raízes e tem 3 outras raízes que são inteiras. As outras 3 são inteiras, que é o 1, o menos 1 e o 2. Beleza? Valeu!